Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos para o estudo da parábola do semeador. Parábola essa que contará com a contribuição de diversos estudiosos, teólogos e autores que, apesar de guardarem outra denominação religiosa, trazem profundos conhecimentos acerca do contexto histórico e cultural da época, trazem ainda uma grande bagagem de estudos acerca das escrituras sagradas do Velho Testamento, que muito contribuem para a compreensão do Novo Testamento, conhecimento esse importantíssimo para aclarar a nossa visão acerca das lições de Jesus, e tudo isso sem perdermos o foco que a luz da doutrina espírita nos dá. Essa parábola pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de Mateus, ela inaugura o capítulo 13. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é conhecido como o discurso parabólico ou discurso em parábolas, importantíssimo capítulo no qual esse evangelista reúne várias parábolas cujo tema é o reino dos céus, e cada parábola traz uma perspectiva desse reino. Assim, focaremos a nossa leitura no evangelista Mateus, traremos as outras narrativas apenas para compararmos algumas diferenças significantes. Então, vamos a essa expedição pela parábola do semeador. Haroldo Dutra Dias nos diz que a compreensão integral do ensino de Jesus é fruto de longa jornada ascensional, na qual o discípulo deve conjugar estudo, meditação, sentimento e vivência. O primeiro passo estamos dando, estudando e meditando, e que essas ações de nossa parte possam frutificar em sentimentos que nos movam no sentido de vivenciarmos as lições de Jesus. Então, a introdução da parábola: naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar, e muitas turbas reuniam-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. E lhes falou muitas coisas em parábolas. Então, aqui, o evangelista Mateus traz a narrativa de que Jesus começa a proferir as parábolas a partir de um barco, e que ali na margem, daquele que provavelmente deveria ser o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, que na verdade não é um mar, mas sim um lago, aquele público que estava ali naquele local o ouvia. O evangelista Marcos diz que novamente começou a ensinar. O novamente vem do grego palim, que pode ser traduzido como logo após. E ele também traz uma outra diferença, porque Mateus diz, ele falou muitas coisas, e o evangelista Marcos diz, ensinava-lhes. Ensinar e falar não é a mesma coisa, mas em se tratando de Jesus, temos a certeza de tudo que ele falava era um ensinamento, pois ele não negligenciou nenhuma oportunidade para ensinar. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma 100,
outra 60 e outra 30. Aqui gostaríamos de chamar a atenção para a ordem decrescente que Mateus narra, ao passo que o evangelista Marcos narra uma ordem de produtividade crescente, 30, 60 e 100. Já o evangelista Lucas, ele só diz que aquela produtividade foi ao cêntuplo. Todos terminam com esse chamamento: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mas, será que o semeador foi negligente? Porque ele saiu semeando e apenas 1/4 do solo semeado produziu. Será que ele foi negligente ou será que esse era o modo de semeadura naquela época? Vamos descobrir? MacArthur, um autor norte-americano, nos diz que no século I os campos de Israel eram terrenos longos e estreitos demarcados por trilhas, não por muros ou cercas. O semeador usava um método de lançar a semente em um arco amplo, pegando um punhado de sementes por vez e de um saco pendurado ao seu lado, né? E aí ele diz que eles lançam as sementes o mais longe possível de forma mais regular também. O objetivo era cobrir todo o campo arado. Então, o que percebemos aqui? Que essa era a forma de semeadura no primeiro século. E aí o campo arado, outro autor, Snodgrass, vem nos dizer que as evidências mostram que a aradura ocorria tanto antes quanto imediatamente depois da semeadura. A aradura antes da semeadura era recomendada, mas nem sempre realizada. Então, não sabemos aqui se a aradura vinha antes nesse caso, e a parábola não coloca muita ênfase nesse aspecto. O importante é que o semeador lançou sua semente e obteve vários resultados. E percebemos que todas as narrativas dos evangelistas terminam com um adágio. O adágio seria um ditado, um provérbio popular. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. O que isso significa? Poderíamos pensar que Jesus, quando nos transmite o ensinamento, convida-nos a atenção para a mais preciosa lição. Conclama-nos a atender seu conselho e não esmorecer. Intima-nos a descerrarmos o coração à bondade e à razão, à compreensão da verdade. E depois da narrativa e da parábola propriamente dita, segue uma outra parte em que os discípulos questionam a Jesus porque ele ensinava aqueles que o ouviam, a multidão, em parábolas. Essa parte nós vimos com mais detalhes no primeiro vídeo do estudo das parábolas, intitulado Por que Jesus falava em parábolas. Falaremos rapidamente acerca do assunto, porque ele sim nos auxilia na compreensão dessa parábola, mas mais detalhes podem assistir novamente ao vídeo citado. Aproximando-se, os discípulos lhes disseram: Por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles que não foi dado conhecer, pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem.
Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E Marcos, então, ele traz uma outra palavrinha, uma outra conjunção, vamos dizer assim, que ele não fala por parábolas por quê, mas sim para quê. Porque seria a causa, para quê? A finalidade. E já vimos com mais detalhes isso, mas o que nós podemos concluir? Que Jesus falava por parábolas porque alguns já tinham condição de compreender e assim daquelas lições extrair o ensinamento. Outros não tinham aquela condição. Então, é como se Jesus trouxesse um ensinamento detentor de grande luz que poderia ofuscar aquelas pessoas que nada compreenderiam. Então, era uma maneira didática. Aqueles que se interessavam, aqueles que o procuravam, ele dava maiores explicações, mas ele lançava a ideia, ele lançava a semente. Os seus ensinos, eles foram, sim, lançados nos nossos corações em formas de semente e estão a todo tempo desabrochando, a todo tempo estamos conseguindo enxergar uma nova maneira de compreender, estamos enxergando novos valores. Por isso que os ensinos de Jesus são atemporais. E é até uma maneira de respeito àqueles que o ouviam. Quer dizer, imaginem se um professor de uma graduação, de uma faculdade, falasse naqueles termos para pessoas que o ouviam, que tinham a escolaridade fundamental. Seria fácil a compreensão? Não. Então, Jesus, ele fala de uma forma que respeite o nível de conhecimento daquelas pessoas, que possibilite a compreensão no futuro para elas também, mas que, ao mesmo tempo, não fecha a compreensão para aqueles que já tinham a capacidade de compreender. E quando ele cita o profeta Isaías, o profeta Isaías fala de uma maneira forte, incisiva, né? É uma hipérbole a maneira que ele fala, retratando a dureza do coração daquele povo. E quando ele faz essa comparação ao profeta Isaías, de uma certa forma, ele está comparando a dureza do coração do povo na época de Isaías, a sua época também, ele também está se referindo ao seu ministério pessoal. Essa parábola é extremamente importante, porque ela nos remete à missão de Jesus entre nós, o seu ministério pessoal e a obra que ele estabeleceu. Muitas eram expectativas anunciadas desde o Velho Testamento, que viria, sim, um Messias, e vários eram os perfis traçados por ele. Muitos esperavam um guerreiro, um libertador, pois a história do povo de Israel é marcada pelo sofrimento, pela escravidão, pela dominação de outros povos. E o que podemos compreender acerca da missão de Jesus entre nós? Porque essa parábola está intimamente ligada a isso. Muitas eram as profecias que anunciavam a esperança com a chegada do Messias a trazer paz e bem-aventurança. O emissário divino nasceu na simplicidade da manjedoura, mas o mundo não conheceu e esperava ainda pela hora vindoura, hora em que tudo iria mudar.
a ordem social iria se inverter, os oprimidos teriam seu lugar, o Messias faria isso acontecer. Grandes expectativas pairavam sobre os perfis mais variados. Libertador, guerreiro acreditavam, profeta, rei, jamais soldados rasos. Chega um ungido que ensina com amor e profundidade, proclama a palavra divina, torna possível nova realidade. O reino de Deus, tão esperado, em um trabalho paciente, começa a ser implantado em todo aquele que se atente. A mensagem excelsa trazida, na forma de semente reduzida, que germina, cresce e produz aos cuidados do amor de Jesus. E em sequência, depois desse questionamento dos discípulos, vem a explicação de Jesus, porque Jesus percebe que os discípulos gostariam de compreender aquilo que foi dito, aquela narrativa que foi proferida. Então, vem a fala de Jesus, pois amém vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. O semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebe-a imediatamente com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. O semeado sobre a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz 100, outro 60, outro 30. Eis aí a explicação dada por Jesus aos seus discípulos acerca da parábola O Semeador. E qual será o foco, a ênfase dessa parábola? O semeador, a semente, o solo, a colheita? Alguns autores acreditam que o foco recai sobre a receptividade da semente e a produtividade. Outros autores acreditam que o foco da parábola está nos tipos de solo, chegando a denominá-la como parábola dos tipos de solo. E você? O que você acha? Qual a ênfase dessa parábola? Deixe seu comentário logo abaixo na descrição do vídeo, participe. O seu olhar pode contribuir muito para a compreensão de todos nós. Vamos, então, excursionar pelos elementos dessa parábola. O semeador. O que sabemos acerca do semeador? É uma denominação genérica, diz Lockyer. Lockyer é um autor inglês que teve o seu ministério pessoal bastante divulgado e bastante exitoso nos Estados Unidos, autor de diversos livros. O semeador não é um indivíduo específico, mas uma classe ou uma companhia. A parábola revela quase nada a seu respeito, além do simples fato de que ele realmente plantou a semente. O semeador é adaptável e possibilita diferentes interpretações. Realmente, não sabemos como era o semeador, só sabemos que ele saiu a semear. O semeador, assim, pode ser Deus. No pensamento de Lockyer, compara-se ao semeador. E ele ainda traz um versículo do Antigo Testamento, lá de Jeremias, que diz: semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente dos animais.
Cristo é também um semeador. O mestre compara-se e proclama-se o semeador em outra parábola, que veremos, estudaremos a seguir, a parábola do trigo e do joio. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. E todo cristão deve ser um semeador. Ao comissionar os seus, Cristo falou dos corações dos homens como um campo, seu evangelho como uma semente a ser espalhada por toda a parte. Então, podemos atribuir a figura do semeador a Deus? Sim, o grande semeador da vida, a Jesus, o sublime semeador das almas humanas, e cada um de nós também podemos semear, sim, as sementes do Evangelho nos corações humanos, toda vez que estamos a serviço de Deus e de Jesus. Não necessariamente precisando desempenhar a função de palestrante ou de monitor de estudos na nossa convivência diária com familiares, amigos e pessoas que se aproximam de nós. Só que precisamos lembrar que não podemos confundir os simbolismos das parábolas. Na parábola dos tipos de solo, por exemplo, somos informados explicitamente que a semente representa a palavra de Deus, o campo arado representa um coração humano adequadamente preparado para receber a parábola. Mas alguns versículos mais adiante, na parábola do trigo e do joio, em Mateus, a boa semente representa os filhos do reino. O campo é o mundo. Precisamos, portanto, ter cuidado de não misturar esses simbolismos. E o próximo elemento, a semente. O que podemos entender como semente? MacArthur diz que a palavra de Deus é retratada como semente em Tiago, também e em Pedro. Ellen White, uma outra autora norte-americana, diz: por ele, Cristo foi transmitida ao homem a semente incorruptível, a palavra de Deus, e que permanece para sempre. Locaer ainda aprofunda acerca da natureza dessa semente, ou seja, dessa palavra viva, incorruptível, e cita a primeira epístola de Pedro, poderosa e salvadora das almas, citando Romanos, celestial e divina, como está descrita em Isaías, imutável, eterna, descrita em Isaías também, e inserida e apta para salvar, citando o apóstolo Tiago. Mas nós podemos pensar em semente apenas a palavra? Nós podemos semear as sementes do Evangelho apenas falando, pregando? Não. Todas as vezes que agimos com amor, com bondade, estamos semeando o Evangelho. Então, vejam, esses autores enxergam a semente como a palavra de Deus. E sim, a semente o é. Mas não podemos ficar adstritos a essa interpretação, porque todas as vezes que nos compadecemos com alguém, compartilhamos algo de nós, estamos semeando o amor, a fraternidade através da ação. Todas as vezes que fazemos preces por alguém, estamos sim semeando a empatia e a compaixão através do nosso pensamento. Então, tenhamos essa compreensão um pouco mais ampla acerca desse ensinamento de Jesus. E assim para todas as parábolas e para todos os outros ensinamentos, tentemos evitar relacionar um elemento da parábola a apenas uma coisa. O semeador é Jesus. É Jesus? Sim, é Jesus, mas também pode ser Deus, pode ser cada um de nós. E o outro elemento dessa parábola, o solo.
São 4 tipos de solo e 4 tipos de resultado. Em um, à beira do caminho, a semente não germina. No outro, a semente germina e morre rápido. No outro, a semente germina, cresce e morre. E no último, a semente germina, cresce e produz. E o que representam, então, esses solos? Os solos são diferentes disposições do coração e as suas reações ao Evangelho. Poderíamos dizer que o solo é a maneira como nós recepcionamos a mensagem do Evangelho dentro de nós, no solo dos nossos corações. Locayer vem nos trazer esclarecimentos acerca daquela semente que foi jogada à beira do caminho, que seria à beira do caminho. Aquele ouvinte de mente fechada, aquele ouvinte que não acredita que aquela mensagem se aplique a ele, aquele ouvinte onde o solo do seu coração apresenta uma superfície dura, é uma rodovia de superfície dura, onde ali a semente não pode penetrar e germinar. E aqui, Carson, um outro autor, vem nos dizer, porque Jesus diz que a semente foi lançada à beira do caminho e que vieram as aves do céu, né, e a comeram. Quer dizer, ela não conseguiu penetrar naquele solo e vieram essas aves e a levaram dali. E Carson vem dizer acerca do simbolismo das aves, segundo os conceitos judaicos da época, que foi a cultura na qual Jesus proferiu a sua mensagem. Então, ele diz que, na verdade, o estudo atento das aves como símbolo no Antigo Testamento, em especial na literatura do judaísmo posterior, mostra que comumente as árvores simbolizam o mal, né? E aqui, o maligno, vamos dizer assim. Ellen White vai nos dizer que a semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento, com faculdades espirituais enfraquecidas. O homem ouve sim a palavra, mas não a compreende. Como seria essa pessoa? Aquela, por exemplo, que até vai a uma casa religiosa e escuta uma palestra, uma pregação, seja o que for, e está ali, mas o pensamento dela está em outro lugar. E ela acredita que aquilo não se aplica a ela, porque o pensamento dela vai muito, a vida dela, melhor dizendo, vai muito bem, obrigado. Que ela está ali porque um familiar pediu, um familiar falou que ia ser bom, mas ela ainda não está preparada para receber essa semente. Ela ainda não tem sensibilidade suficiente para isso. E o terreno pedregoso é aquele ouvinte com a mente emocional. A semente é recebida, mas não cria raízes. A semente foi lançada ao solo, está no solo, mas não está sob o solo. Quer dizer, a semente não penetra profundamente o solo. A sua adesão à verdade é apenas superficial, porque a sua fé é frágil. Falta-lhes a profundidade na fé e no caráter. O lugar pedregoso era onde havia uma fina camada de terra e abaixo dessa camada era pedra dura e impenetrável. Pedregoso seria aquela pessoa que vai até uma casa religiosa, assiste uma palestra, se emociona, mas aí, quando passa 1 ou 2 semanas, a vida dela vira de ponta cabeça em virtude de problemas e ela, então, quando o sol da dificuldade, da provação ergue sobre a sua vida,
ela se enfraquece, dizendo assim: nossa, eu estou frequentando uma casa religiosa, estou procurando fazer parte de um trabalho voluntário e me esforçando, e olha o que acontece. Eu não merecia isso. Quer dizer, quando chega o momento de ela testemunhar a sua fé, fazer com que aquela semente germine, não, essa semente não tem forças suficientes para germinar, porque a sua adesão e a adesão à verdade e a sua fé são superficiais. E o que seria o terreno espinhoso? Locai nos diz que representa aquele ouvinte com a mente inconstante. A semente lançou raízes, mas não produziu frutos. A semente caiu ao solo, mas está sob o solo, quer dizer, ela não se aprofundou, não germinou. A semente é sufocada e tipifica a pessoa preocupada. A semente se apossa, mas essa aposta é disputada por um tríplice antagonismo: os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e as demais ambições. MacArthur vem dizer que não se trata de um incrédulo com o coração endurecido, mas uma pessoa de mente emocional e superficial. O solo foi arado e possui profundidade, mas há todo tipo de impurezas nele. Essa pessoa está apaixonada pelo mundo, obcecada com as riquezas e com os prazeres. Os valores temporários do mundo inundam o coração e abafam a verdade da palavra de Deus. Como diz o apóstolo Tiago, pois tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. E como então seria esse solo espinhoso? É um solo, sim, que já consegue receber essa semente, já consegue deixar com que ela germine, mas não permite que ela possa dar frutos, possa crescer. Por quê? Porque no solo do seu coração existem todo tipo de impurezas, é aquela mente que está dividida, inconstante. Então imaginem o seguinte, que nós adentramos a uma casa religiosa e ali somos convidados a participar de um trabalho voluntário. E naquele momento pensamos assim: nossa, agora minha vida vai mudar. Eu vou começar a me engajar nesse tipo de trabalho, porque eu acho que não é somente um estudo, eu preciso praticar. E o seu coração se enche de alegria, mas logo depois pensa assim: nossa, mas esse trabalho voluntário é aos sábados? Eu só tenho sábado para fazer minhas atividades de casa, ou para os meus cuidados pessoais, ou para ir no mercado. Ah, não. Eu acredito que aparecerão muitas outras pessoas para poder colaborar nesse trabalho, compreender? Então, a pessoa tem a boa vontade, mas às vezes falta a firmeza porque os valores do mundo ainda imperam sobre ela. E aqui nós precisamos fazer uma ponderação para não sermos injustos em nossas colocações. Somos seres espirituais encarnados em um mundo material. E já que estamos vivendo uma experiência material neste planeta de provas e expiações, precisamos ser responsáveis com as nossas contas, precisamos respeitar as leis, precisamos ser responsáveis com a nossa família, precisamos ser responsáveis com os compromissos que assumimos, com o estudo que realizamos. Então, essas preocupações são legítimas, mas elas não podem ocupar a primazia das nossas preocupações, como nos diz aqui. Opa, deixa eu voltar um pouquinho o slide. Aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. E também no Sermão da Montanha,
olha o que Jesus nos diz: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é isso. Podemos sim usufruir das benesses da vida material, mas não podemos dar a elas a prioridade ou acreditar que elas são as coisas mais importantes da nossa existência. A boa terra. Locair diz que representa o ouvinte de mente firme e compreensiva. A semente estava no solo, sob o solo, dentro do solo e acima do solo. A semente apossou-se por completo, penetrou em toda a alma, encheu a mente, o coração, a consciência e a vontade. Quando a palavra é recebida, entendida e obedecida, e aqui podemos compreender o obedecida como atendida. Produz a fé segura em Cristo e serviço que glorifica a Deus e beneficia os outros. MacArthur, um outro autor norte-americano, diz que ele está descrevendo alguém com um coração tão bem preparado que, quando ouve o Evangelho, recebe com entendimento verdadeiro e fé autêntica. A expressão que Lucas usa, eles a retêm e dão fruto com perseverança, sugere uma lealdade tenaz à verdade e uma perseverança na fé. Isso não é lindo? A boa terra é o objetivo de todos nós. Cultivarmos esse solo produtivo, esse solo que recebe tão bem a semente, que permite que, ao adentrar o nosso interior, essa semente rompa com aquela casca que a envolve, essa semente crie raízes e ainda consiga romper a superfície da terra, crescendo em direção ao sol. O desenvolvimento da semente pode ser comparado ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução, enquanto espíritos imortais que somos, simples e ignorantes, nascidos em mundos primitivos, que aos poucos vamos nos depurando, aos poucos vamos caminhando em direção à luz. Pensemos nisso e que possamos preparar a terra dos nossos corações para receber a mensagem do Evangelho e, principalmente, vivenciá-la. A colheita. MacArthur nos diz que a colheita, é a única evidência que uma pessoa ouviu a palavra de Deus corretamente, porque o fruto mencionado na parábola inclui o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso está lá em Gálatas. O fruto também abarca todo o fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, que está lá em Filipenses. Um coração verdadeiramente fiel produzirá adoração naturalmente, fruto de lábios que confessam o seu nome. Em Hebreus, e o apóstolo Paulo disse sobre todas as pessoas que ele levou a Cristo como sendo seu ministério, como fruto do seu trabalho. Jesus tinha em mente todos esses exemplos, esses tipos de fruto, quando disse que o bom solo representa pessoas que dão fruto com perseverança. Quer dizer, o fruto é tudo aquilo que produzimos no campo do bem, sejam palavras, sejam ações, sejam preces, tudo aquilo que tem o condão de modificar a realidade exterior ao nosso redor, ainda que no círculo pequenino da nossa convivência, como também o fruto é tudo aquilo que tem o condão de transformar a realidade do nosso interior. O fruto é o testemunho daquela pessoa que ouviu e não só ouviu, atendeu aos ensinos que aquela palavra lhe trouxe.
Então, agora vamos partir para algumas reflexões acerca da parábola do semeador. E podemos pensar o seguinte: o que temos semeado? Porque vimos que somos, sim, semeadores, colaboradores para a construção da obra divina aqui na Terra. Como temos recebido as sublimes e divinas sementes lançadas em nossos corações através dos ensinos de Jesus e de tantos outros espíritos que nos trouxeram mensagens edificantes e valorosas, como, por exemplo, podemos citar Allan Kardec, tantos médiuns como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que psicografaram obras que nos remetem à reflexão e à transcendência para tudo aquilo que está além da vida material, para sermos singelos, porque poderíamos falar de muitos outros filósofos e grandes pessoas que contribuíram para o crescimento da humanidade. O que temos feito de tudo isso? O que temos feito para desenvolver essas sementes dentro de nós? Será que apenas as guardamos e admiramos as suas lições, os seus ensinos? Qual tem sido a nossa produtividade na gleba da vida? O que temos feito com aquilo que já sabemos? Pode não ser muito, mas já temos condição suficiente para fazê-la germinar. Qual tipo de solo predomina em nosso íntimo? O solo endurecido, aquele que nada ouve, que nada acrescenta? O solo pedregoso, aquele que se emociona num primeiro momento, mas na dificuldade seguinte já desanima? Será que em nosso coração predomina o solo espinhoso, aquele que tem todo tipo de impurezas e que fica sempre dividido em qual rumo seguir, em qual causa abraçar? Lembrando que não precisamos negar uma coisa para fazer outra, precisamos saber apenas o devido valor de cada coisa, sem valorizar a mais ou a menos. Será que temos em nosso coração, em predominância e abundância, o solo fértil? Porque o solo fértil não significa que a pessoa não tenha dificuldades. Ela tem dificuldades e tem impurezas, mas a vontade dela é firme, ela sabe o que ela quer. E o que ela quer? Ela quer se transformar, ela quer caminhar ao lado do Pai, ela quer seguir a Jesus, e para isso ela sabe que alguns pensamentos, sentimentos e atitudes não condizem com essa situação. Então, ela ara a terra do seu coração através da reforma íntima e busca incessantemente a viver a palavra do Evangelho, e assim ela permite que essa semente se desenvolva. E será que é possível transformar o solo do nosso coração? Depois dessa análise que cabe a cada um de nós, será que pensamos assim: nossa, eu detectei uma predominância de um solo que eu não gostei? Será que eu consigo me transformar? E a resposta sempre é sim. Nós contamos com mecanismos diversos da providência divina quando não assim agimos voluntariamente. E eu costumo denominar esse mecanismo de arado celeste. O arado celeste é a preparação do solo do coração, o manuseio divino. São os divinos acontecimentos que nos convidam à assimilação da mensagem do Evangelho e à transformação, ao crescimento. Então, aquela doença, aquela dificuldade, aquela decepção, aquele obstáculo, aquele imprevisto que mexe com as nossas estruturas. Isso tudo é um convite para despertarmos para algo mais. Isso é um convite para refletirmos sobre as nossas ações. Mas além desse arado celeste, que
parte que tem origem em Deus Pai, o Criador, que dá chance a todos, pois nós vimos nessa parábola que a semente é lançada a todos indistintamente, porque o semeador poderia pensar, aquele solo é improdutivo, eu não vou lançar. Não, ele lança a semente até no solo improdutivo. Nós ainda podemos contar com outro mecanismo que depende da nossa vontade, que é o arado humano, que é quando o ser consciente de sua responsabilidade manuseia o arado, criando condições propícias para que a semente se desenvolva dentro de si. Refletamos sobre isso. Refletamos que muitas vezes aquela dor que bate à nossa porta, que é tão indesejada por nós, pode ser uma oportunidade vinda do alto para nos transformarmos, ararmos da terra, a terra dos nossos corações, retirando toda sorte de impurezas e assim permitirmos que essa semente plantada em nossos corações possa germinar. Enxerga a dor como tua aliada, que a gleba da tua alma prepara para receber a semente lançada pelo Mestre Maior na grande seara. Bendiz assim a dificuldade que te convida a compreender não a paz, nem mesmo felicidade, sem os ensinos de Jesus viver. Descobre em cada problema o desafio e não te deixes cair em desvario. Busca no solo do teu coração os nutrientes da fé a te sustentar. Trabalha e prossegue sem desanimar. Em tudo coloca o amor em ação. Queridos amigos, essa foi a parábola do semeador. Espero que todos tenham gostado e que aproveitemos bastante. Reflitamos, sintamos e vivenciemos os ensinos de Jesus. Pensemos nisso. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, inscreva-se no canal e ajude a divulgar a mensagem da Boa Nova. Até mais!